Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E, meus amigos, se preparem, um vídeo aí bombástico. A gente vai falar de Vasco da Gama e Caracas, vamos falar sobre a situação de reforços, a compra do Benítez e vamos encerrar o vídeo aí. A live ontem do Levenciano rendeu. Levenciano anunciou aí que voltou a falar com Edmundo e um multibilionário será apresentado aí para investir no Vasco da Gama. Então acompanhem até o final do vídeo, certo? Meus amigos, Vasco da Gama e Caracas, após 8 meses sem atuar pela Copa Sul-Americana, o Vasco volta a campo nesta noite às 21h30. Este jogo é referente à segunda fase da competição sul-americana. O Vasco, na primeira fase, passou pelo Oriente Petroleiro. Ou seja, hoje o Vasco tenta a reabilitação. O Vasco está a 9 jogos sem vencer. Já a equipe venezuelana veio da Copa Libertadores das Américas, vem de um resultado negativo, perdeu para o Boca Júnior, embora tenha vencido o Zamora por 1-0 no campeonato venezuelano. Na minha concepção, o Vasco da Gama é favorito para essa partida. A equipe do Caracas vem muito desgastada para o Rio de Janeiro após ter aguardado a autorização da ANAC para entrar aqui no Brasil. Os caras ficaram 10 horas no aeroporto, então um desgaste físico enorme. E, meus amigos, o Ricardo Sapinto deu ênfase ao posicionamento defensivo e à saída de bola. Ricardo Sapinto treinou exaustivamente finalizações e bolas paradas. O treinador não poderá contar com o Germancano, que sentiu uma lesão na coxa direita e não se recuperou a tempo. Por outro lado, o português vai contar aí com o retorno do Ricardo Graça e do Juninho. O Benítez treinou ontem e vai para o jogo. Tá, galera? A escalação do Vasco da Gama: Fernando Miguel, Caio Tenório, Miranda ou Marcelo Alves, Leandro Castan, Neto Borges, Andrei, Léo Gil, Carlinhos e Benítez, Ribamar e Thales Magno. Esse jogo só terá transmissão da Comebol TV. Tá bom, meus amigos? Bom, com relação a reforços, ontem o Vasco oficializou o anúncio do lateral direito Leonardo Matos. O atacante Gustavo Torres também fez exames médicos, ele passou nos exames médicos, o colombiano, e será apresentado amanhã, certo? O técnico Ricardo Sapinto pediu mais 2 reforços aí, um goleiro e um meia, para fechar o ciclo de contratações do Vasco da Gama. Com relação à compra do Benítez, ontem
a gente teve novidades. O Independente recusou a oferta do Vasco da Gama de 17 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Martin Benítez. A equipe argentina quer 22 milhões por 60% do camisa 10. Novas conversas deverão acontecer nesta quarta-feira. O Independente, ele quer que o Vasco da Gama pague 3 milhões de dólares no ato e que em março de 2021 o Vasco deposite mais 1 milhão, certo? O grande encrave dessa negociação é porque a oferta do Vasco, além de ser considerada pequena, certo? O Vasco quer parcelar a compra do Benítez. E o diretor esportivo Jorge Damiani, lá do Independente, não aceita. O Independente que tem ofertas, segundo o dirigente, mais vantajosas do que a do Vasco da Gama. Vamos aguardar e o Vasco vai ter que desembolsar dinheiro. Não tem jeito. Meus amigos, ontem o Levenciano fez uma live e 2 anúncios importantes. Primeiro, ele e o Edmundo fizeram as pazes. Ele falou isso ontem na live. Ele mencionou que jantou com o Edmundo, né? Eles que eram muito amigos aí. Ele foi advogado do Edmundo durante anos, né? E selaram aí a paz. Que bom, né? E com relação ao multimilionário, Levenciano vai anunciar aí um investidor multibilionário. O cara tem muita grana, vai colocar grana aí no Vasco da Gama. Eu sei o nome da pessoa, desse investidor, mas por questões éticas eu não vou falar aqui antes do anúncio do Levenciano. Então, olha, gente, não tem comparação de projeto. Não tem. Se o torcedor do Vasco, se o quadro social quiser ver o Vasco da Gama num status aí de Bayern de Munique, de Bayer Leverkusen, de City e outras equipes europeias, sem dúvida nenhuma, tem que votar no Levenciano. Porque, olha, trazer esse cara para ser investidor do Vasco da Gama, esse multibilionário, é para quem tem muito conhecimento, é para quem tem muita responsabilidade. Então aguardem que vai ter anúncio aí, certo? Eu poderia até falar o nome aqui, mas não vou dizer, certo? Aguardem aí que o anúncio está breve a acontecer. Para aqueles que diziam, né, que o Vasco nunca ia ter aí investidores como Qatar Esportes e tal, melhor ainda, aguardem. Valeu, meus amigos? Vasco neles, a verdade prevalecerá. E mais tarde, transmissão do jogo do Vasco da Gama, Vasco e Caracas, aqui no nosso canal. Valeu, abraço.